escolhido. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando mais um Eu Acredito podcast e você é bem-vindo ao nosso canal. Se você já chegou aqui, se inscreva, ative o sininho de notificações para que você seja notificado em todos os cortes e em tudo que postarmos aqui, que vai servir de edificação espiritual para a tua vida. Fique conosco, porque nós temos uma programação toda especial que eu tenho por certo que vai agregar muito em seus conhecimentos e vai fazer bem para a sua alma. Hoje eu tenho um convidado que é um amigo, é um irmãozão do coração, e eu gostaria de apresentá-lo. Ele tem 31 anos, nasceu em Cuiabá, mora em Curitiba desde os 3 anos de idade, é casado há 8 anos com a Ana Caroline, que é teóloga pela PUC, e ele também é pai do Arthur. Ele é formado em teologia, pós-graduado em interpretação bíblica pela Faculdade Batista do Paraná. Está cursando mestrado, é idealizador do curso bíblico Enraizados na Palavra, escritor, professor de Bíblia e ministrante das Sagradas Escrituras há 12 anos e também autor deste lindo, edificante e riquíssimo livro, Jó, ao cheiro das águas. Eu estou falando dele, pastor Elidiel Marques. Seja bem-vindo ao Eu Acredito podcast. Querido amigo pastor Fábio, muito obrigado. É uma grande alegria poder estar aqui. Fico muito feliz de poder estar com o nosso amado companheiro e amigo de ministério. E tudo que ele falou aí é a graça do Senhor, né, que se manifesta sobre a nossa vida. Nós não temos méritos em absolutamente nada nas nossas ações, mas somente o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Então, estou muito bem-vindo, estou muito feliz, né, de poder estar aqui e também muito tranquilo para poder aí falarmos um pouco da poderosa palavra do Senhor. Pastor Elidiel, eu estou feliz em poder recebê-lo, ainda mais para falarmos de um assunto tão importante para a Igreja do Senhor Jesus, dentro da temática experiências de vida com Deus e também do ministério do grande apóstolo Paulo. Hoje eu só vou ficar aqui na condição de entrevistador, fazendo as perguntas, porque tu és o nosso professor aqui, vai nos ensinar bastante sobre a vida desse grande apóstolo. Amém, querido. É bondade sua. Já estamos aqui ao vivo no YouTube, já tem algumas pessoas participando conosco. O Alan Júnior de Matos de Andrade está dizendo alegria em ver os amigos. Forte abraço, Alan, e tantas outras pessoas que estão aqui conosco. Glória a Deus. Elidiel, antes de entrarmos na nossa temática, eu queria saber, você é cristão desde berço ou conheceu a Jesus depois? Então, eu vim de uma família cristã. O meu pai e a minha mãe, né, são cristãos. A minha mãe já é desde criança, né, desde os 8 anos, que nasceu lá perto lá da sua terra. Lá. Nordestina? Nordestina, lá perto de Porto Seguro. Lá. É gente boa, então, gente crente. Boa, crente. A baiana é crente. E meu pai é aqui do Paraná, ali de Maringá. E aprova o Senhor eles se conhecerem, né, lá em Cuiabá. E lá nasceu o Elidiel. Nasceu o Elidiel. E você veio para cá aos 3 anos de idade, então você cresceu em Curitiba. Isso, eu vim, então, meus pais são cristãos, aí a minha mãe acabou sendo acometida de uma doença naquela época, lá pelos ano 89, né? Ela ficou doente, acabou tendo um problema de varizes, enfim. Daí, os médicos naquele interim falaram que minha mãe estava grávida, né? E o que aconteceu? Pelo fato da minha mãe estar tomando remédios fortes para recuperar o estado que estava as pernas dela, porque acabou tendo trombose, e os médicos falaram assim, ou a senhora aborta essa criança, né? Uma vez que agora ela já tinha ciência de que estava grávida, ou ele vai nascer com inúmeros problemas, né? Mas daí Deus usou uma irmã, né, num culto, lá em Várzea Grande, a região metropolitana de Cuiabá, dizendo que aquele que haveria de nascer do útero dela haveria de ser um ministrante. E que era para continuar todo o tempo ali da gestação, e que não teria nenhum problema, e
continuar tomando os remédios também. E eu nasci perfeito. E o que aconteceu, Fábio? Foi nesse período ali do ano de 90 até o ano de 93 que a minha mãe acabou ficando um pouco mais debilitada por causa da situação, né? Cuiabá, não sei se você conhece lá, é muito calor. Então, é muito quente, né? Aí os médicos falaram, olha, acho que o melhor é que você vá morar no sul do país, um lugar mais fresco e por aí vai. Então, daí nós viemos para cá no ano de 93, 94. Então veio para cá mais por recomendação médica? Por recomendação médica. Aí nós viemos para cá, bem na verdade meu pai veio antes, daí meu pai ficou morando acho que uns 2 meses ali na sede da IADSE. Aí logo depois a minha mãe também veio, daí veio mais alguns tios e enfim, daí foi assim que a gente veio para Curitiba. E como é que foi a adolescência? É cuiabense? Quem nasce em Cuiabá é cuiabense? Cuiabano. Cuiabano, né? Na verdade eu sou mais curitibano, né, mano? É. Porque, pô, eu estou aqui já mais de 25 anos. Eu vim de lá com 3 anos, entende? Então, sim, eu cresci em Curitiba, aqui na grande capital aqui do Paraná. E como é que foi a sua adolescência aqui em Curitiba? Ah, mano, a minha infância, a minha adolescência foi muito boa, né? Foi muito boa. A gente tinha muitos amigos na minha infância e momentos bons. Eu me lembro muito bem que eu congregava lá na Vila Santana, na região do SIC. Eu cresci num contexto de cultos, de avivamento, de poder. No entanto que nesse período, eu tocava na banda, tocava percussão. Músico? Você é músico também? Né. É seu irmão que eu sei que é cantor, Não, né? Meu irmão ele é compositor, meu irmão ele é cantor, é um ministro. Ele tem de tudo, né? Mas como é que foi aquele momento que você percebeu que precisava estudar mais a Bíblia? Você teve um encontro com Deus que te despertou para isso? Então, o que aconteceu, meu amigo Fábio? Eu era extremamente tímido, mano, no período da adolescência. E eu acabei me afastando um período da igreja, né? Ali dos meus 15 até os 18, eu acabei me afastando, 16 melhor. Até os 18 anos eu acabei me afastando e eu me lembro até hoje, eu estava prestes a fazer 18 para 19 anos, estava vivendo um momento conturbado, vivendo com pessoas perigosas, né? Num bairro extremamente perigoso. E eu me lembro que um dia eu estava numa esquina, né? E eu falando com o Senhor, falando, eu preciso voltar. Porque você sabe muito bem, mano, que o salvo ele não se encaixa em qualquer outro padrão que não seja o Santo dos Santos. Você sabe disso. E quem já pisou nos Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver, né? Não tem como, entende? Então, o salvo, eu acredito que o salvo, ele cai, o salvo, às vezes, ele se afasta, mas a graça maravilhosa de Cristo, ela nos arrasta de novo para um ambiente de glória. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre, irmão? Eu acho que depende da boca que sairá essa frase, né? Né? Porque o problema, meu mano, é que às vezes muitos estão banalizando a graça, né? Usa essa frase para tentar viver uma vida de licenciosidade, de libertinagem. Aí não é legal, aí não é bacana. Agora eu acredito que uma vez salvo, o salvo, se ele não se perde. Né? Mas isso entra dentro da predestinação, não? Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. O que acontece? Por exemplo, quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 5, a gente percebe que ali existia um membro faltoso que estava tendo relação com a própria madrasta, né? E o que Paulo recomendou ali para a igreja de Corinto? O que Paulo diz? Em nome do Senhor Jesus, então ele já está dizendo que essa ordem foi dada pelo Senhor, falada a Paulo, replicada, né? Agora, pessoa de Paulo para a igreja de Corinto, que tinha que tirar aquele rapaz do contexto da igreja ali, né? E daí a gente percebe que até naquele contexto, Satanás se torna um instrumento para que aquela pessoa possa se arrepender. Porque a Bíblia diz que em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo recomendando, né? Tire ele, porque depois Satanás vai moer a carne dele e o espírito dele será salvo. Ou seja, é o Espírito Santo,
O próprio Deus usando Satanás para moer a pessoa, para que a pessoa volte. Então é aquilo que Martinho Lutero diz mesmo, né? Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Isso é forte, isso é forte. Mas entrando um pouquinho mais nesse assunto aqui, já você conclui o seu testemunho. Então você quer dizer que uma pessoa que foi salvo, ela não pode decidir mais em não querer mais a salvação. Ou seja, eu entreguei a minha vida para Jesus, a partir de hoje eu vivi aquela convenção, eu sou salvo. Mesmo que essa pessoa agora decidir se afastar de Cristo, ela é salva mesmo assim? Como explicar isso? O que acontece? Não há essa decisão. Nós somos... a gente tem que entender que, de fato, nós somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo, né? E o que acontece? O salvo, ele também, por mais que ele seja filho, ele tem que ter ciência de que ele é um escravo de Cristo. Paulo deixa muito claro isso, tá entendendo? Então nós já temos um dono. E eu acredito que, por mais que às vezes uma pessoa acaba se afastando, né, por um determinado tempo, o ato do sacrifício vicário de Cristo, da cruz do Calvário, o sangue de Cristo atrairá essa pessoa de novo e não tem para onde ele ou ela correr. E se a morte ocorrer nesse período? E se a morte ocorrer nesse período antes do tempo do sangue de Cristo atrair ela? Então, o que acontece? A salvação... a salvação, ela... Já que tu quis entrar nessa, vamos lá, responde pra gente. Então vamos lá. Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer assim, ó, que vós fostes santificados, né? Ou fostes chamados para ser santos, né? Irrepreensíveis antes da fundação do mundo. O que Paulo aqui está nos ensinando? É que antes que tudo existisse, antes que existissem os seres angelicais, antes que existisse tudo, o propósito de Cristo era que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis. Então isso já foi estabelecido antes de tudo existir. Então o que eu entendo? Que um salvo, por mais que ele vá para um ambiente onde seja um ambiente impróprio, eu acredito piamente de que a graça de Cristo, ela traz essa pessoa de novo. Agora, se uma pessoa se afasta de Cristo, acho que essa é a pergunta que você está me fazendo, e vai para o mundo e ama o mundo, aí está a prova de que ele nunca entendeu o plano salvífico e aquilo que Paulo disse, desculpe, não é Paulo, né? O apóstolo João, está no meio de nós, mas não é nosso. Porque tem gente que às vezes tem o nome no rol de membro da igreja, mas não tem o nome inscrito no livro da vida. É o que eu falei, o salvo, ele pode até se afastar, mas ele não vai se adequar, porque ele faz parte já desses que foram chamados por Cristo. Agora, uma pessoa que diz que saiu da igreja, ama o pecado, tem gente que ama, tem gente que é que nem Ló. Sim, você sabe disso? Sim, claro. Perceba que Ló nunca levantou altar. Ló, ele vai para Sodoma e ele levanta suas tendas na entrada de Sodoma. Depois ele mora dentro de Sodoma e depois se torna representante de Sodoma. Aí houve a primeira guerra catalogada, biblicamente falando, e a Bíblia diz que Ló foi levado cativo. Abraão vai, traz ele e ele volta para Sodoma. Então esse é o tipo de pessoa que ele nunca amou Cristo. Ele ama o pecado, ele ama essa vida. Você falou aí, pastor, que o salvo, ele pode até se afastar e ir para um lugar impróprio. Um salvo teria essa capacidade de ir para um lugar impróprio e fazer o que é ilícito? E fazer o que é ilícito? Ilícito. Eu acredito. Eu acredito. Isso aconteceu comigo. E nesse período ele está salvo, enquanto ele está em um lugar impróprio e fazendo o que é ilícito. É o que eu falei. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, perceba que o próprio Satanás vai moer a carne dele para que ele volte. Para que ele volte. Agora, uma pessoa que sai desse ambiente, né, igreja, e vai para outro ambiente, e ali ele ama o pecado, ali está a prova de que ele nunca nasceu de novo. Tem que nascer de novo. Esse assunto é muito bom, não é o nosso assunto de hoje, mas é um assunto gostoso de falar. Com certeza. E as orientações de Jesus para o ser humano a respeito do livre-arbítrio, se não me falha a memória, Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 13,
Entrai pela porta estreita, porque espaçoso porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva para a perdição. A porta estreita, apertada é o caminho e leva para a vida eterna. Então, uma pessoa salva, ela também não tem a questão do livre-arbítrio de decidir se ela quer seguir o caminho estreito ou quer seguir a porta larga. Eu acredito que a graça de Deus, ela é suficientemente para nos salvar. Quem recebeu essa graça, Paulo até diz a Tito 2,11, porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A salvação não é pelo mérito do homem, ainda que o homem se esforce, se dedique, nunca será meritocracia humana. É favor, é bondade, é misericórdia de Deus. Mas o ser humano não deve se deixar ser constrangido por essa graça e por esse amor e lutar para viver uma vida de santificação, de fé em fé e de glória em glória? Com certeza. A santificação, o que acontece? Quando a gente lê a carta, o tratado teológico do apóstolo Paulo à igreja de Roma, perceba que primeiramente no capítulo 1, no capítulo 2, Paulo vai falar sobre a depravação total da raça humana. No capítulo 1 ele vai falar sobre a depravação total dos gentios, né? Que não tem como eles chegarem a dizer para o Senhor, eu poderia ser salvo porque eu não sabia, porque ninguém pregou para mim. Mas aí Paulo deixa muito claro que a divindade e o poder de Cristo é manifesto também na criatura, na criação. E depois, a partir do capítulo 2, Paulo vai falar sobre a hipocrisia dos judeus, que receberam a lei e ainda por cima eles tinham ainda a possibilidade de ver a manifestação de Deus na criatura. E o que acontece? Primeiramente, mano, vai vir a justificação. Sim. Então, Paulo fala de todos que estão no estado deplorável, a justificação. E a maior prova de que, de fato, a gente entende a salvação como algo instantâneo está na doutrina da justificação. Porque a doutrina da justificação é manifesta lá em Abrão, ele creu. Isto automaticamente é debitado na conta dele e ele é salvo. Depois da justificação, vai vir o processo da santificação. E o processo da santificação ele é gradativo. Sim. Então, esse processo ele é contínuo. E, de fato, eu acredito que todo cristão ele tem esse processo paulatino, né, de santificação. Se é que eu entendi mais ou menos a sua pergunta. Não entendi perfeitamente, é isso mesmo. E a questão também que você me perguntou sobre o livre-arbítrio, né? Sim. Mano, quando a gente lê... Você não vai entrar na livre agência dos calvinistas, não, né? Não, daqui a pouco a gente vai... Não sou... Quando a gente lê principalmente Efésios, mano, a gente percebe que o estado que nós estávamos era um estado de um morto, né? Sim. E o morto não decide nada. Então, em Efésios, a Bíblia vai nos dizer sobre da sepultura ao trono. Então, o Senhor nos ressuscita, Ele nos lava e por aí vai, e agora nos faz assentarmos com Ele para sermos reis e sacerdotes. Perfeito, entendi. Pastor Elidiel, estamos aqui, o Alan Júnior. Elidiel congregava na Vila Santana, vi as primeiras ministrações dele. A Miriam Rossi está dizendo em Tito, fala sobre essa questão da graça e deixa claro que não é para fazer o que quer. Isso e mesmo. realmente, né, quem foi alcançado pela graça, agora já não mais vivo eu, como disse o apóstolo Isso Paulo, mesmo. mas Cristo vive em mim. Verdade. Nós temos que nos deixar sermos conduzidos por Cristo. Então, como é que foi? Você estava lá no mundo, mas quem pisou no Santo dos Santos ainda tinha saudade de casa, da casa do Pai? Sente, né, mano? Sente. Porque o que acontece? Às vezes, mano, eu estava sentado com os meninos e eu sempre gostei muito de ler a palavra do Senhor, né? E eu começava a falar da Bíblia, às vezes, naquele contexto, entende, mano? E aprove o Senhor daí me chamar, me tirar com mão forte. E como é que foi esse seu retorno? Então, eu estava muito envolvidão, né? Não sei se você conhece a região do SIC, né? Sim, mas estava envolvido o quê? Droga? Envolvido até o gargalo. Eu não sei se você... Eu acho que você já teve isso já, Fábio. De você ter medo. Ter medo de uma moto que passa. Sim. De um carro isofilmado que passava. Às vezes eu acordava e achava, hoje é meu último dia, entende? Porque você vai sendo envolvido por aquilo.
Medo de sentar de costas para as ruas. Isso mesmo. E o que que aconteceu, mano? Daí um dia eu estava num dos becos ali na região do SIC. Eu não tenho nenhuma alegria de falar sobre isso, mas eu também vejo a manifestação do poder de Deus, né? E veio um rapaz e alvejou um moço que estava do meu lado. Mano, deu uns 5, 6 tiros naquele rapaz, espirrou sangue em mim. E ali eu entendi, né? Eu entendi e eu falei pro Senhor, Senhor, amanhã à noite estou indo para a igreja, eu quero me reconciliar. Sabe, que eu não tinha ainda aquela concepção de que as coisas podem acontecer em qualquer ambiente, né? Em qualquer lugar. E eu me lembro que no outro dia eu fui trabalhar. Eu trabalhava ali, acho que era o meu primeiro emprego. Eu trabalhava na Salgado Filho, ali num sacolão, né? Lugar onde vende frutas. Eu me lembro que entrou uma irmã, mano. E essa irmã estava sentada numa bicicleta, né? Na garupa da bicicleta, o esposo dela pedalando. E ela chegou, entrou naquele ambiente, começou a procurar como se estivesse procurando, enfim, uma pessoa específica, e de fato era. E daí ela sai e entrou no depósito onde eu estava sentada, e ela olhou para mim e falou: achei aquele quem o Senhor me enviou para vir entregar uma palavra profética aqui. E foi muito interessante. Você a conhecia? Não conhecia. Aí olha que interessante, Fábio. Eu fui pregar em uma das congregações da IEADS aqui de Curitiba. Isso logo depois de 2 anos, né? Depois de 2 anos. Eu já tinha me reconciliado, voltado para a igreja, e eu contei esse testemunho. No final do culto, quem é que veio me abraçar? Aquela irmã que tinha ido lá me entregar aquela palavra rema, né, pro meu coração naquele exato momento. E daí ela falou para mim, ela disse que ela estava em casa de manhã orando, morava ali na região ali de uma favelinha por nome de Portelinha. Portelinha, lá no Santa Quitéria, E o Senhor falou, olha, vá numa determinada rua por nome de Salgado Filho, nesse endereço, vai ter lá um jovem por nome de Elidiel, e você vai lá e vai fazer o apelo para ele reconciliar, porque ele tá achando que só vai voltar à noite, no culto à noite, mas o que eu quero é fazer algo rápido na vida dele. E foi isso que aconteceu. E logo eu já comecei a ministrar, né? Então eu voltei... Então você aceitou Jesus ali no mercado mesmo? Foi no mercado, foi numa frutaria, né? Que legal. Ali que eu me reconciliei, e mais alguns meninos que estavam comigo, né? Isso revela realmente a manifestação da graça de Deus, né? Com certeza, mano. É a multiforme graça de Deus. Verdade. Não existe local, não existe hora. E ali foi onde você entregou a vida para Jesus e começou a ministrar logo na sequência? Logo eu já comecei a ministrar, né? Eu comecei a cuidar da juventude lá na Vila Santana. E logo já comecei a ministrar. E já estamos aí já há 12 anos aí nessa caminhada. Que maravilha, perfeito. Estou aqui com o pastor Elidiel Marques contando um pouco de sua experiência, falando a respeito do seu testemunho de conversão. E nós estamos aqui com algumas pessoas nos acompanhando. A dupla Dayan e Giovana, amigo Dayan está aqui. Deus abençoe, meus amigos, bênçãos de Deus. Livros e graça. Pede para o Elidiel falar do nosso tempo de faculdade, Kelvin Fernandes. Maravilha. Gente fina. Gente fina, né? Gente fina. Que maravilha. Elidiel, vamos entrar então no assunto sobre as experiências do apóstolo Paulo. Essa é a nossa temática de hoje. Vamos discorrer um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. Maravilha. Elidiel, quem foi o jovem Saulo? Então, mano, a Bíblia não nos fala muito da infância de Saulo. E é o que tu acabou de me perguntar. Quem foi Saulo? E, de fato, a gente tem que entender que ele aparece no cenário bíblico já como jovem, né? Lá em Atos capítulo de número 6. No apedrejamento de Estevão. E é muito interessante que o termo grego ali para jovem é neania, né? Que é diferente do termo grego paida, né? Aí você poderia me perguntar, mas o que isso tem a ver? É simples. Paulo, quando a Bíblia fala ali que ele era um jovem, o jovem Saulo, ele tinha aproximadamente entre os seus 26 a 36, 37 anos de idade. E antes disso, a Bíblia não nos traz muitas informações e pode-se dizer que absolutamente nada. Mas o que de fato nós sabemos, maninho, é que Saulo, ele nasceu em Tarso, né? Saulo veio de uma família
onde o seu pai era um fariseu. Isso está lá em Atos, salvo engano, no capítulo 23 ou 26. A Bíblia não nos fala muito da mãe de Saulo. O que de fato nós sabemos é que ele foi escolhido desde o ventre, conforme o registro de Gálatas, né? Mas quando a gente recorre aos comentaristas, pessoas que conseguem nos trazer algumas informações, por exemplo, existe um comentarista por nome de John Pollock, e ele diz que Saulo vai nascer em um contexto, em um ambiente extremamente helênico, um contexto grego, pelo fato de Saulo ter nascido em Tarso. E é muito interessante, Fábio, porque quando às vezes a gente analisa o texto de maneira superficial, por exemplo, eu mesmo, quando eu não sabia sobre a questão de Tarso, eu achava que Tarso era uma cidade insignificante dentro do Império Romano. E não era, né? Era uma cidade extremamente importante, uma cidade intelectual. No entanto que Tarso era considerado como a Atenas do Mediterrâneo Oriental, né? Era uma cidade, mano, que na esmagadora maioria eram jovens. Então, era uma cidade que tinha universidades. Por exemplo, quando a gente lê Atos 17, a gente percebe que Paulo, lá já no exercício do seu ministério, ele vai debater ali contra os filósofos. E a Bíblia vai nos dizer que existia um deles ali, ou uns deles, que se chamavam de os estoicos, né? E a gente percebe que o estoicismo já fazia parte já da cultura dos que viviam em Tarso, né? Então, muitos iam para a cidade de Tarso para aprender nas faculdades, até mesmo nas universidades, com os professores, com os filósofos de estoicismo, né? Sim. O pensamento estoico. Então ele aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, já não foi em Tarso, foi em Jerusalém, né? Isso, foi em Jerusalém. O que acontece? Ele nasce em Tarso. Esse mesmo comentarista, o John Pollock, diz que aos 9 anos de idade, a mãe de Saulo irá falecer. E é muito interessante, mano, porque a cultura judaica, dentro dela, existe algumas coisas que, se nós conseguirmos usar esse método, mas com o evangelho, muitas famílias conseguirão ter êxito e sucesso nisso. Por exemplo, quando a gente analisa a família de Saulo, não somente a família de Saulo, mas as demais famílias, o primeiro contato que a criança tinha com a lei era através da própria mãe. Então, do 1 ano até os 3 anos de idade, era a mãe que, de maneira oral, ia ensinando, ou seja, conforme a criança ia sendo alfabetizada já com os textos da Torá, entende? E a partir dos 5 anos, aí já começava a aprender com o pai. Então, por exemplo, quando a gente lê Deuteronômio capítulo 6, você é um exímio pregador, você pode me dizer melhor do que eu. Eu tô aqui para aprender contigo hoje. Então, ali, o que Deus recomenda? Deus diz assim, ó, que todo pai, ele tinha que ensinar o filho a palavra, a lei do Senhor, quase todo o dia, todo o período ali de um dia. Por exemplo, tinha que ensinar, conforme Deuteronômio 6, nos momentos das refeições. Então, deixa eu contextualizar. É como Sim. se ensinasse no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta. E ali, ele fala que o pai tinha que ensinar a lei, a palavra do Senhor, enquanto ele estava levando a criança, no caso o homem, né? Isso aconteceu com Saulo, levando a criança para um ambiente de profissão. Pelo fato do pai de Saulo ser um fariseu, ele prezava muito por isso. Até mesmo os rabinos diziam, ensine o seu filho a trabalhar, porque ele nunca irá roubar. Entende? Então, o pai de Saulo, né, ele leva Saulo para aprender. E qual que era a profissão do pai de Saulo? Fazer tendas. E ele herdou essa profissão. Herdou essa profissão. Então, nesse momento de transição da casa até o ambiente de trabalho, o pai ia recitando, ensinando a lei. Quando voltava, as últimas palavras que o filho ouvia quando se terminava um dia era a palavra do Senhor. A primeira palavra, as primeiras palavras que a criança ouvia quando começava o dia era a palavra do Senhor.
Então, Paulo ele vai aprendendo dentro de casa, de maneira doméstica, esse ensino doméstico, né? Aí sim, a gente entende que, de fato, uma criança vai ter uma consolidação na palavra. E daí, esse mesmo comentarista, o John Pollock, o Swindoll também vai dizer, ele diz que aos 13 anos, o apóstolo, que no caso ainda não era apóstolo, Saulo, né? Uhum. Saulo, ele vai para Jerusalém, se destacando já, porque na própria cidade de Tarso existia como se fosse... Não sei se você já viu aqui em Curitiba. Jovem aprendiz. Isso. Que se destaca. Isso. Você já viu já aqueles sebos que tem em Curitiba? Sim. O Farol de Saber. Uhum. Já viu? Acho que hoje não se usa mais, mas foi feito por alguns políticos anteriores aí. Então existia isso em Tarso. Então vinham alguns professores de Jerusalém para essas determinadas cidades, porque naquela época existia judeus vivendo no mundo inteiro. É como se fossem os alunos que se destacavam recebiam uma bolsa para estudar em Jerusalém. Isso mesmo. Resumindo. Pronto. Isso e Paulo se destacou. O mesmo John Pollock diz que normalmente os adolescentes iam com 15 anos para estudar em Jerusalém. Mas Paulo tinha um QI tão avançado, no caso de Saulo, né? Sim. Tinha um QI tão avançado que aos 13 anos ele foi. Então foi muito rápido. Saulo sempre se destacou, né? Sim. Sempre teve uma mente de elefante. Né? Dessa sua criação, então, veio a intelectualidade do apóstolo Paulo, né? Uhum. Não foi simplesmente uma sabedoria divina. Então, ele agregou um conhecimento humano e secular desde a sua infância. Desde a sua infância. E isso que você falou é muito interessante. Por quê? Porque em qualquer ambiente, mano, é um ambiente de aprendizado, entende? Sim, a gente aprende com a cultura. Com a cultura, com tudo, né? Principalmente dos tempos atuais, não tem mais como a gente somente ler a Bíblia. A gente tem que ler outras coisas também. Sim. Ter a Bíblia, né, como base da nossa fé cristã, mas tem que estar atualizado, tem que estar atualizado. É interessante saber do contexto histórico também, né, de cada episódio, de cada livro, de cada história, né? É o que eu falei lá no início. Ele nasceu numa região onde estava em alta o ensino do estoicismo, né? Sim. O estoicismo, mano, era um pensamento filosófico que existe até hoje, só mudou a roupagem. Qual é o pensamento do estoicismo? Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. Isso é predestinação? Não. Aqui... Vamos deixar para outro podcast. Nasceu para dar errado, então. Eu nasci para dar errado. Isso na concepção assim, da própria pessoa. Do estoicismo, não. É o estoicismo. É o estoicismo. Então aquele que nasceu para dar certo vai dar certo. Aquele que nasceu para dar errado vai dar errado. Não, esse é o pensamento do estoicismo. É um pensamento distorcido. É um pensamento diabólico. No entanto que um dos fundadores, 2 deles, se suicidaram. Qual que era o pensamento deles? Eles acreditavam que nada poderia ser alterado no decorrer da vida. Né? Mas existe um Cristo que o plano dele é supremo. Né? A soberana vontade do Senhor prevalece, entende? Então eles usavam isso daí para levar as pessoas à morte, né? Ao suicídio. Né? Então o estoicismo é uma versão anterior da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Isso mesmo. Mas é muito interessante. Eu até fiz umas anotações aqui, que Paulo, na sua juventude, era mais conhecido como Saulo. Ele era judeu da cidade de Tarso. Era do grupo dos fariseus, como seus pais. Saulo estudou em Jerusalém debaixo de Gamaliel, um dos professores e teólogos mais famosos dos judeus. Saulo teve uma educação privilegiada. Essa educação privilegiada, como você disse, já tinha sido antes de ir para Jerusalém estudar com Gamaliel. Qual foi a importância do doutor Gamaliel na vida de Saulo? Boa pergunta, mano. O que acontece? Estudar em Iléu, né? Bem, na verdade, existia 2 escolas importantes em Jerusalém. Existia a escola de Shammai, né? Existia a escola de Iléu. A escola de Iléu, ela era aquela escola mais liberal, né? Até mesmo, por exemplo... Você tem os significados, tipo escola de Iléu? Iléu deve ter um significado. Iléu vem ali da raiz mesmo da família de Gamaliel. Bem, na verdade, Gamaliel, ele herda, ele faz parte do contexto dessa escola, né? No entanto que, quando a gente fala sobre Gamaliel,
e é o que você me perguntou, a importância de Gamaliel, né? Na vida de Saulo, de De Paulo? Saulo, a gente percebe que, por exemplo, quando a gente lê Romanos, quando a gente chega em Romanos, a gente percebe que ali Paulo vai se apropriar de um método que ele aprendeu com Gamaliel. Porque para Paulo ser um fariseu, a gente tem que entender que fariseu naquela época, ele era um advogado, né? Ele era um advogado. Ele precisava entender sobre as leis, porque ele iria legislar as leis judaicas, né? No entanto que existia lá também o Sinédrio, 71 cadeiras com mais a do sumo sacerdote, e tudo nos leva a entender que Saulo se assentou em uma delas. E a gente percebe que Saulo, aos pés de Gamaliel, ele vai aprender a ser um bom orador, perguntas e respostas. Então a oratória debates, ele aprendeu a partir de Gamaliel. com certeza. Quando a gente lê Romanos ali, Paulo se apropria, por exemplo, de um verso que Paulo diz assim, permaneceremos nós no pecado? Daí faz uma pergunta redundante, né? Sim. De maneira alguma, porque Cristo veio para nos salvar. Que dali é um método de perguntas e respostas, ou é quando uma pessoa se prepara já para o debate. Então Paulo, ele aprende isso aos pés de Gamaliel. Posso Uau. dizer sem nenhuma dúvida de que Paulo era um advogado. Um advogado. Um advogado. Mas resumindo, qual foi a importância de Paulo ter aprendido aos pés do Dr. Gamaliel? Por exemplo, outra coisa que eu também ia falar. Quando a gente lê as cartas de Paulo, tem muitos cânticos ali de Paulo. Paulo não era somente um pregador, Paulo era um compositor, Paulo era um poeta. Filipenses capítulo 2, verso 6, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação. Romanos 8, 31. Isso. 1 Coríntios capítulo 15, são todos cânticos de Paulo. E ele aprendeu aonde isso? Aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel? Com certeza. Com Gamaliel, ele também vai aprender as tradições, né? As próprias tradições de Moisés, as tradições dos anciãos. Ele vai aprender também a maneira de... O próprio John Pollock diz que Saulo, quando ele estava ali na escola de Gamaliel, ele sabia dissecar os textos. Ele conhecia o Antigo Testamento. Por exemplo, se hoje você me perguntar, você consegue ler desde o Gênesis até Malaquias, sem errar uma vírgula? Não. Saulo fazia isso tranquilamente. Tranquilamente. Saulo conhecia, ele recitava os textos de uma maneira muito clara e específica. Isto ele aprende com Gamaliel, a maneira de se portar, a maneira também de pleitear as causas que estava relacionado à própria lei judaica, a tradição judaica e por aí vai. Agora, como é que um homem dotado de tanto conhecimento, conhecimentos admiráveis, aprendendo a própria Torá, né? Por ter se tornado fariseu. Ele recitava, né? Recitava a Torá, se tornou perseguidor da igreja. Então, a gente percebe que existe até mesmo um teólogo por nome de José Bortolini, que ele diz que há a possibilidade de Saulo de Saulo estar ali naquela cena da crucificação ali, né? Em Jerusalém. E a gente percebe que Saulo, uma vez que ele estuda na escola de Léo, ele se torna extremamente zeloso pelas tradições. E agora vem alguém pregando e dizendo que um defunto ressuscitou, né? Um defunto ressuscitou em Jerusalém. E esses estão arrebanhando milhares e milhares de pessoas. Seus compatriotas. Com certeza, né? E detalhe, porque até mesmo sacerdotes, mano. É porque para Paulo, nessa visão de fariseu zeloso, o cristianismo era uma seita. Com certeza, era uma seita. Primeiramente, ela é chamada de a seita dos do caminho. Aparece lá em Atos capítulo 9, fazendo alusão ao texto lá do caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. E também, posteriormente, é chamado de os nazarenos, menosprezando os que seguiam a Cristo, né? Pelo fato de dizer, o Messias deles veio de Nazaré.
entende? Sendo que a profecia diz que ele vem de Belém. Então, a gente percebe que ele se tornou extremamente perseguidor da igreja pelo fato dele ser zeloso, né? De maneira Sim. até visceral. Quando a gente lê Gálatas capítulo 1, a gente percebe que Saulo era extremamente zeloso, tanto das tradições, também do que estava relacionado à religião judaica. Perfeito. Então era uma revolta contra o Cristo que ele achava que era um herege, um líder Com que certeza. estava conduzindo as pessoas a fugir da sua religião, a sair da sua religião. É porque até sacerdotes estavam recebendo Cristo. E é muito interessante, será que eu posso falar aqui? Pode falar tudo. O que tu falar aí, o quanto mais polêmico, melhor. Não é nada polêmico. Não, mas fala polêmica. Vocês lembram de uma passagem lá de Mateus 10, de quando Jesus diz assim, ó, o que eu ensino para vocês no escuro, ou seja, ao redor das fogueiras, chegará um tempo que vocês pregarão isso nos telhados. Por que a igreja cresce tanto ali? É por causa da pregação dos telhados. As casas na época dentro de Jerusalém, na região da Judéia, em toda a Palestina, né? As casas eram uma próxima da outra. Agora imagine, um judeu com 4, 5 filhos, num calor extremo. O que eles faziam? Subiam para o telhado. Então, uma família cristã, em cima do telhado, pregava para outros, e de telhado em telhados eles iam evangelizando e ganhando milhares e milhares de pessoas Uau, para não Jesus. sabia dessa não. Por isso a expressão pregadores do telhado. Por isso vem aí a expressão pregadores do telhado. Uau. E sabe o que me chama a atenção, mano? Que é o melhor método de evangelizar, né? É num ambiente de amizade. Relacionamento. Que nós chamamos hoje de network. Network, mano. Na verdade, o network hoje ele serve para tudo, né? Inclusive para evangelização. Com certeza. Foi assim que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus cresceu no Brasil. Com certeza. E as igrejas hoje, no método célula, também cresce através de reuniões nos lares. Amigo chama amigo, familiar chama familiar e continua crescendo. É verdade. Interessante, eu não sabia dessa não. Pregadores do telhado veio a partir dessa... É por isso que a igreja cresceu tanto, né? Em Jerusalém. Legal. Entende? O Saulo, ele foi tão cruel assim como alguns dizem? Eu fiz algumas anotações aqui. Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão. Foi a partir dali realmente que nós temos essa percepção de Saulo, né? É um dos textos que mais evidenciam Saulo em uma participação de uma perseguição a um cristão, né? Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Depois ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Na sua campanha contra os cristãos, Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele já perseguiu os cristãos antes de Estevão ou foi a partir de Estevão que ele começou a perseguir os cristãos? Existe... Então, conforme a narrativa ali de Lucas em Atos, é que a partir de Estevão. Mas, por exemplo, lembra daquela passagem de quando alguns apóstolos foram levados para o Sinédrio? Lembra? Acho que está lá no capítulo de número 5, se não me falha a memória, de Atos. E que tanto Pedro e João e mais alguns apóstolos foram levados no Sinédrio e o próprio Gamaliel disse, né? Sim. Quando Gamaliel disse, olha, é melhor vocês reverem essa situação, né? Para que vocês não acabem lutando contra o próprio Deus. Em outras palavras, ele acaba dizendo. O que nos leva a entender? Que antes do apedrejamento de Estevão, já existia essa preparação. Saulo já estava naquele interrogatório, quando os apóstolos estavam ali, né, no Sinédrio. Mas, conforme a narrativa de Lucas em Atos, a perseguição ela vai tomar uma determinada proporção a partir de Saulo. A ponto da Bíblia nos dizer em Atos 8 e comparar Saulo como uma besta fera, né? Como um touro embravecido que está totalmente tomado de cólera e que agora vai para cima e quer matar, quer estraçalhar a sua presa. Então ele se tornou um grande líder na perseguição aos cristãos. Na perseguição. No entanto que quando a Bíblia nos diz lá em Atos capítulo 9 sobre dura recalcitrar contra os aguilhões, Jesus está se apropriando ali
da vara que feria o boi bravo que precisava ser domado. Então, de fato, foi nesse momento de perseguição que Saulo... Como foi a conversão de Saulo e quais lições nós podemos tirar para a vida a respeito da graça transformadora e salvadora de Deus? A gente consegue ver, mano, que o maior perseguidor da igreja no primeiro século, né, dentro de Jerusalém, que eu falo, foi alcançado em um momento em que ele estava achando que a vitória já estava ganha, achando que a vitória ia ser acachapante, porque ele sai de Jerusalém, ele pega algumas cartas, né, para ver a moral que Paulo tinha com o Sinédrio. Com o sacerdote em si, O né? próprio sumo sacerdote. E ele vai para Damasco, né? Demoraria aí aproximadamente 14 dias. Damasco se concentrava uma grande proporção de crente? Por que ele foi especificamente para Damasco, tem ideia? Por causa da grande quantidade de sinagogas que tinham em Damasco. Em Damasco tinha mais de 30 sinagogas. E muitos desses judeus já estavam se convertendo. Então, o que ele faz? Rapidamente, ele vai para Damasco. Mas é muito interessante, porque lá em Atos 9, a Bíblia diz que ele vai no intuito de perseguir homens, mas também mulheres. Olha a importância da mulher agora no contexto do cristianismo. Por quê? Porque agora a perseguição não é somente sobre os homens, mas é também sobre as mulheres. Eles também perseguem. Saulo também está perseguindo as mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas normalmente, muitas mulheres judias ou de outras nacionalidades, essas judias que eram da diáspora, que não nasceram em Jerusalém, elas eram comerciantes. Então, na rota, essas rotas de comércios que existiam, elas iam pregando, entende? Uma mulher para outra mulher. E você já percebeu, Fábio, que a maioria das igrejas... A maioria é mulher. A maioria é mulher. Uhum. E através da mulher vem o esposo, vem a família. Então, a mulher foi muito importante na propagação do evangelho. Então, por isso que ele persegue de uma maneira ferrenha. E agora, Saulo sai de Jerusalém, vai demorar aí aproximadamente uns 14 dias, né? 250, 300 quilômetros para chegar em Damasco. E o texto vai nos dizer, e é muito interessante a conversão de Saulo, porque a única conversão na Bíblia é que ela é dita 3 vezes. Lucas se impressionou tanto com a conversão de Saulo que ele não se conteve em apenas registrar uma vez, entende? Então ele registra no capítulo de número 9, no capítulo 23 e no capítulo 26 a conversão de Saulo. Então no capítulo 9, no 23 e no 26, o texto vai dizer que foi num período em que Saulo já estava chegando em Damasco, perto do meio-dia, ou dependendo como for, muito próximo mesmo ali ao meio-dia, quando o sol já estava do seu maior fulgor, e de repente aparece uma luz resplandecendo, mais forte do que o sol. Então foi instantâneo. E é muito interessante que quando Jesus fala com Saulo, ele fala na língua hebraica. Saulo caiu do cavalo? A Bíblia não fala. O povo diz que ele caiu do cavalo quando viu a luz resplandecendo. É bem provável que ele não estava a pé, né? É um trajeto bem considerável, né, para fazer a pé. Por que o povo diz que ele caiu do cavalo? É a mera conjectura, né, mano? É a mente do... Como diz um amigo meu, é uma mente fértil. Do pregador, né? É verdade, que tem que tomar cuidado, né? Tem. Tem que tomar cuidado, né? Porque a gente se cala quando a Bíblia se cala, né? Sim. É claro que quando às vezes existem alguns textos que são difíceis de se interpretar, né? Aí a gente precisa recorrer a comentaristas e por aí vai, né? Porque ninguém traz algo novo, né, Sim. mano? Mas aí como é que foi esse momento da luz resplandecente? Então, foi instantâneo, porque se você analisar em Atos 26, a Bíblia diz que o que contribuiu para a conversão de Saulo foi a luz e também a maneira que Cristo falou com ele. Jesus fala na língua hebraica com ele. Ele sabia que era a língua do clero religioso. Então ele percebeu, opa, esse que está falando comigo não é qualquer um. Ele não fala a língua popular, que era o aramaico. Ele fala a língua hebraica. Então quando Jesus fala ali, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Uhum. Ele fala em hebraico? Em hebraico. Você manja falar em hebraico essas falas de Jesus, não?
Não. Como é que foi? Fala aí um pouquinho. Não, deixa pra lá. Olha, se eu manjasse um pouquinho aqui, eu arriscava, hein? Estou estudando mais o grego agora. Tá estudando mais grego, o grego, né? mais o grego. Então, é isso que aconteceu, né, mano? E logo depois disso, automaticamente houve a conversão dele, né? E dele ter ficado cego, isso refletiu também na sua conversão? Porque ele ficou cego por 3 dias, né? O comentarista Moody, mano, ele vai dizer que Paulo teve uma doença chamada doença de Leite, né? Então ficou como se fosse uma película nos olhos de Paulo. Ou de Saulo, né? Então, Saulo, ele sai daquele lugar onde ele vai para Damasco, para a casa de Judas, né? Sim. E é muito interessante isso, mano, porque quando a Bíblia fala para Ananias lá, vai à rua chamada direita, era a rua principal. Era a rua que cortava a cidade de Damasco. Era a rua que saía de um portão a outro portão. Era a rua onde estavam todos os comerciantes. Então, Ananias vai, e o texto diz que Ananias orou, e as escamas caíram, e logo depois disso, para onde Saulo foi? Foi procurar o corpo de Cristo. Porque uma vez que nós nos tornamos membros, não tem para outro lugar. Ou melhor, não existe outro lugar para a gente ir. A gente tem que estar onde o corpo de Cristo está. Né? Então não tem como ser igreja fora do corpo. Em hipótese alguma. Esse é o exemplo, então, do apóstolo Paulo, que após ter um encontro com Cristo, foi buscar o corpo. Obrigado, Manão. Olha aí, a produção trazendo água. Então, não tem como ser igreja fora do corpo de Cristo. Impossível. E Paulo é um exemplo disso. Com certeza. Né? Então, a gente consegue ver aqui a manifestação da graça de Deus em um homem como o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, cruel, cúmplice praticamente de um assassinato, da morte de Estevão, com cartas permissivas para perseguir, encarcerar ou até maltratar os cristãos no meio do caminho. Jesus o abraça com a sua graça e revela sobre ele um propósito, o fazendo de perseguidor para perseguido por amor ao Evangelho? Com certeza, mano. Com certeza. O que me chama a atenção é que ali, de fato, foi instantâneo. Realmente a gente consegue entender. Foi instantâneo. Por quê? Porque ele já reconhece Jesus como Senhor. Kyrios, né? Do grego ali, né? Senhor, Senhor. E ele reconhece. E sabe o que me chama a atenção também, meu amigo Fábio? É que depois de 3 dias, quando a escama cai dos olhos dele, que ele é batizado, a gente percebe que ele já começa a pregar. Paulo já começa a pregar. Não sei se você já viu algumas pessoas tentar determinar um tempo para começar a pregação. Sim. Não, você tem que começar a pregar daqui a 5, 10, 15 anos. Mas Saulo começou a pregar depois de 3 dias. Não, mas essa questão aí dele pregar, a pregação dele era no propósito de ganhar vidas. E a própria vida dele já era um testemunho, porque quem conhecia Paulo, na condição de cristão, de novo convertido, tinha medo. Então, na proporção que ele pregava, as pessoas se maravilhavam, né? Com certeza. Porque fala, pô, esse cara estava me perseguindo esses dias, agora está falando a respeito de Jesus. Os outros que era favorável a Paulo, ao ver ele pregando, não, esse Jesus deve ser muito bom. Para Paulo, que estava perseguindo os cristãos, agora está pregando. Na verdade, a vida de Paulo, após a sua conversão, se tornou uma pregação. Se torna uma pregação, né? Mas o que me chama a atenção é que quando ele começa a pregar em Damasco, ele prega provando que Jesus é o Cristo. E isso é interessante, né? Porque ele foi para Damasco, ele estava indo para Damasco perseguir. E aí, depois do encontro com Jesus, ele foi falando do senhorio de Cristo. Do senhorio de Cristo. Por quê? Porque aqueles 3 dias que ele ficou cego, ele reconsiderou todas as profecias do Antigo Testamento. Aí ele foi vendo que todas as profecias ali apontavam para o Messias, que ele tinha visto no caminho lá, em direção a Damasco. Né? Uau! É forte. Então, depois de 3 dias, ele reconsiderou, foi reconsiderando as profecias, tanto da Torá, enfim, de toda a Taná, né? Falou, chegou num denominador comum.
é o Messias. Agora vamos para essa aqui. É verdade que na conversão de Saulo, Deus trocou o nome dele para Paulo? Eu vejo muita gente pregando, usando isso aí. Da mesma forma que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, Deus vai mudar o seu nome também. De perseguidor para perseguido. De fracasso para sucesso. Como é que Deus trocou o nome de Saulo para Paulo? Mano, não houve uma mudança. Quando a gente analisa a história de Paulo, a gente percebe que ele tinha mais do que uma nacionalidade, né? Então, ele nasceu em Tarso. Ao mesmo tempo, ele veio da tribo de Benjamim. Ele era um benjamita, conforme está lá em Filipenses, capítulo 3. E ele tinha cidadania romana desde nascença, né? Jerônimo diz que há a possibilidade dele ter adquirido essa cidadania através de seu pai. E o que a gente consegue entender, mano, de fato, é que quando a Bíblia, principalmente ali em Atos, né, quando a Bíblia começa a falar sobre Saulo, qual que é a proposta de Lucas ali na narrativa? É de dizer que Saulo é um nome hebraico. Então, todas as vezes em Atos, quando a Bíblia fala Saulo, ou quando Lucas registra Saulo, é porque Saulo estava dentro de um contexto ou em regiões onde o que predominava era a cultura judaica. Por exemplo, Atos capítulo 6 até Atos capítulo de número 13, o início do capítulo 13, é Saulo. Saulo, Saulo. Por quê? Porque Saulo é o nome dele no hebraico. Que, bem, na verdade... É um nome judeu. É um nome judeu. E detalhe, quando ele nasce, o pai coloca o nome em homenagem ao primeiro rei de Israel. Bem, na verdade, não é o primeiro rei, né? Saul não é o primeiro rei de Israel. Sabe disso, mano? Não. Quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Davi. Foi Davi? Foi Davi. Não foi Saul? Não foi Saul. Por que não foi? Sabe por que não foi? Porque Saul, ele reinou somente sobre algumas poucas tribos. É que a proposta ali do autor, ele coloca como se Saul tivesse reinado sobre as 12 tribos. Mas ele foi um rei tribal. Então ele não conseguiu reinar sobre as 12 tribos. Então, se ele não reinou sobre 12 tribos, ele não reinou sobre todo Israel. Porque Israel é composto por 12 tribos. Então, bem na verdade, quando a gente estuda ali 1 Samuel, o primeiro rei de Israel, que reinou sobre... Jerusalém e Samaria? Jerusalém e Samaria, sobre as 12 tribos, foi Davi. Foi Davi. Foi Davi. Então, o nome Saulo é em homenagem a Saul. A Saul, porque ele era benjamita, né? Saulo, né? Por causa da força ali da língua da região da Cilícia. E a palavra Paulo? A palavra Paulo é o nome de Saulo em latim. Perceba que essa mudança de Saulo para Paulo em Atos vai começar em Atos 13. Então, até Atos 13, os primeiros versículos, ele é chamado de Saulo. Que Lucas está querendo dizer que ele está dentro de um contexto hebraico, judaico. A partir do capítulo 13, ali, dos versos 10 a seguir, ele é chamado de Paulo. Porque agora Paulo já está entrando na região, principalmente na ilha de Chipre, uma região extremamente mais distante, numa região gentílica, uma região onde o que predominava eram romanos, e agora Lucas coloca o nome dele Paulo, que é o mesmo nome Saulo. O que muda, de fato, é a língua. Saulo no hebraico, Paulo no latim e Silas no grego. E Silas no grego. Silas no grego. O Silas é o mesmo Paulo no grego? É o mesmo nome. É o mesmo nome? É o mesmo nome. Então, quando a Bíblia fala de Paulo e Silas... o que é Lucas... Paulo, na nossa linguagem, então, seria Paulo e Paulo? Paulo e Paulo. Ou Saulo e Saulo. Se Lucas colocasse o nome deles no hebraico, os dois nomes no hebraico, ficaria Saulo e Saulo. Ou no latim, ficaria Paulo e Paulo. Ou se fosse no grego, ia ficar Silas e Silas. Ah, não sabia dessa, não. Então é como se fosse Paul, o nome inglês, e Paulo, brasileiro. Isso mesmo, ou Pablo no espanhol, né? Então não há mudança. O que diferencia é a origem ali da... Então, simplificando, Saulo é um nome judeu, Paulo já é um nome romano. Um nome romano, um nome latino, né? Uhum. Então, por exemplo,
Perceba que o nome de Paulo ele vai mudar num contexto que ele está numa corte, na ilha de Chipre, na capital da ilha de Chipre, por nome de Pafos, pregando para um homem por nome de Sérgio Paulo, já para dizer que Paulo estava num contexto romano, que predominava ali eram os romanos. Interessante. Então, gente, tá entendido aí, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Esse já era o nome dele. Saulo, judeu, Paulo, um nome romano ou latim, que veio do latim. Nós estamos aqui em um bate-papo agradável com o pastor Elidiel Marques, falando sobre as experiências de vida e o que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo. Está sendo um tempo muito agradável falar a respeito deste grande homem de Deus que tem um legado na história do cristianismo. Pastor Elidiel, na sua visão, quais foram os maiores desafios de Paulo em seu ministério? Os maiores desafios, teve vários, né? Destaca alguns aí. Primeiramente, o maior desafio para mim, um dos maiores, né? Porque eu não quero, foi a dificuldade de se locomover, que é a facilidade que nós temos hoje, né? Paulo atravessava 100, 200 quilômetros a pé. Sim. Entende? Outro desafio também eu consigo ver no período em que Paulo exerceu seu ministério, a perseguição ferrenha. Paulo sentiu na pele o que é ser uma testemunha de fato de Cristo. Portanto que a palavra testemunha no grego é mártir, né? Que vem de ser martirizado. E desde o início ali da fé de Paulo, desde o início da conversão, ele sofreu no corpo dele um ataque terrível, né? Perseguições ferrenhas, que causou dores atrozes no corpo de Paulo, abandonos, traições. Quando a gente lê ali 2 Coríntios capítulo 11, a gente percebe o quanto Paulo, de fato, sofreu por essa causa. Então, por isso que ele diz com muita propriedade que carregava em seu corpo as marcas de Cristo. Esse texto está em Gálatas, né? Isso. Ali, de fato, mano, eu considero a primeira viagem uma das viagens que mais trouxe dores para o apóstolo Paulo no seu corpo físico. Por que eu digo isso? Paulo, ele começa a sua primeira viagem missionária, ele vai para a ilha de Chipre, que era onde Barnabé morava, né? Ou onde ele cresceu e nasceu. E dali ele vai adentrar na região da Galácia, que bem na verdade, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele não está escrevendo para uma cidade, ele está escrevendo para uma província, para várias regiões. E ali eu considero, maninho, um dos momentos em que Paulo de fato sofreu muito. Por exemplo, a Bíblia vai nos dizer que ele vai chegar numa região por nome de Perge da Panfilha. Perge da Panfilha. O mesmo comentarista Moody diz que essa região era uma região pantanosa. E ele diz com propriedade que foi ali que Paulo pegou malária. Ficou extremamente debilitado. Doente. Ao ponto de quando a gente lê Gálatas, a gente percebe que existia algo na fisionomia de Paulo que estava meio deformado. No rosto, enfim, alguma coisa. E Paulo diz, e mesmo assim eles me trataram, vocês, no caso os membros da igreja da Galácia, me trataram como anjos. Então, quando Paulo estava indo para a Galácia, ele fica doente. O momento que ele mais precisava da ajuda de João Marcos, ele sofre o gosto do abandono, né? E João Marcos ali, ele tinha um papel muito fundamental na propagação do evangelho. No entanto que a palavra ali, quando a Bíblia fala e servindo João Marcos, a palavra ali, que vem do termo rio-peretas, né? Que eram os escravos que ficavam nos porões, que faziam aquele serviço nos bastidores. Os ministros. Isso mesmo. Tamanha era a função e a importância de João Marcos. E João Marcos, ele volta. Ele abandona o apóstolo Paulo e Barnabé. E detalhe, quando ele vai adentrando na região da Galácia, o que vai acontecer? Apedrejamento. Então ele vai ser apedrejado. E existia 2 tipos de apedrejamento naquela época. Existia o apedrejamento quando levavam uma pessoa para a porta
para a porta da cidade, a pessoa ficava rente à muralha, e algumas pessoas subiam na torre e jogavam pedras enormes para esmagar a pessoa lá embaixo. Ou apedrejamento, que era através de inúmeras pessoas que pegavam pedras que cabiam na mão de um punho de um homem adulto e sempre começava a apedrejar nas partes onde não estavam os órgãos vitais, para que aquela pessoa pudesse sofrer. Então, o Saulo que aparece em Atos 6, Atos 7, né, na cena do apedrejamento de Estevão, é o mesmo que agora na Galácia sentirá o gosto do apedrejamento. E é muito interessante, porque nesse apedrejamento, mano, vai nascer nada mais e nada menos do que o filho na fé do apóstolo Paulo, Timóteo. É nesse apedrejamento que... Foi nesse apedrejamento. Muitos comentaristas dizem... Que Timóteo se converte. Dizem que o próprio Champlin, o Justo Gonçalves, que é um comentarista cubano, ele vai dizer que Timóteo ali estava com 12 anos. E ele presencia essa cena de um homem se levantando, ou melhor, sendo apedrejado, depois se levantando, né, e voltando para a cidade para pregar o evangelho. Agora imagine, Timóteo chegando para a mãe e falando: ó, mãe, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser um pregador do evangelho. Eu quero ser igual àquele homem que foi apedrejado e mesmo assim continuou pregando o evangelho. Né? Para o camarada estar sendo apedrejado, quase morto, e ainda continuar falando com tanta eficácia, com tanta vontade, com tanto vigor a respeito de alguém, esse alguém tem que ser muito bom mesmo, né? De fato, mano, de fato. E você pode analisar, à luz da palavra, é o único que conseguiu sair vivo de um apedrejamento. Todos na Bíblia que foram apedrejados, né? Porque fizeram coisas que iam contra a lei e por aí vai, morreram. Saulo foi o único. Que viveu. E ele não viveu apenas ao apedrejamento, ele viveu também as quarentenas, né? As quarentenas. Menos uma. Menos uma. Uma quarentena chicotada menos uma. Menos uma para não perder a contagem. Né? Esse também foi um dos desafios que provou bastante a fé do apóstolo Paulo, né? Com certeza. Com certeza. Esse foi bastante desafiador. Ainda mais foi com o mesmo chicote de Jesus que então, apoiou, que é o azorrague. Não, a azorrague ela é diferente. A azorrague romana ela é diferente do chicote que era usado pelos fustigadores judeus, né? A azorrague romana existia alguns elementos ali que triturava, né? Causava mais dano no corpo físico, que eram pedaços de ossos de carneiros, né? Sim. E chumbos. Então aquilo danificava. Esse azorrague foi sobre Jesus. Foi sobre Jesus. E o chicote que as chicotadas que o apóstolo Paulo tomou foi... Era uma tira de bezerro novo. Então era o couro do bezerro novo. E aquilo, quando batia, causava vergões terríveis. Terríveis. Na crucificação de Cristo, Jesus foi julgado conforme a lei romana. Então, até mesmo eu já vi alguns dizendo que Jesus levou 39 chibatadas. Mas não foi. Com Jesus foi diferente. Os romanos tinham o costume de usar a azorrague para chicotear até o momento em que eles ficavam totalmente cansados, debilitados. Então não foram 39, foram até o momento que eles cansaram. Isso prova o amor de Deus para com Paulo e também prova o amor de Paulo para com Deus. Com certeza. Os cristãos contemporâneos, será que sofreriam da mesma forma que Paulo sofreu por Cristo? Mano, não vou dizer os cristãos, vou colocar os ministros, né? De uma maneira geral, os pastores, os apóstolos desse tempo que nós vivemos, sofreria da mesma forma que Paulo sofreu? Mano, eu acho que se acontecesse essa perseguição, nós de fato iríamos ver qual é a motivação de muitos. O que de fato motiva para mim ser um ministro? É a oferta? É as viagens? Né? São os benefícios do pastoreio? Isso que você falou, Fábio, é muito interessante. Porque se a gente for analisar, se a gente for ver o Evangelho, a biografia de Paulo, nas lentes da teologia da prosperidade, Paulo foi um fracasso. Foi um fracasso.
Por quê? Porque ele vai terminar os seus dias velho, numa masmorra, abandonado, já julgado e condenado, e só ia sair dali para ser decapitado. Entende? Num lugar extremamente hostil, o inverno chegando, ele não tinha nenhuma roupa para aquecer o seu corpo. Então, se a gente for analisar através das lentes da teologia da prosperidade, Paulo é um fracasso. E ele rejeitava a oferta também, né? Para não ser pesado aos irmãos. Então... Eu posso falar isso daqui a pouco? Pode sim, mas posso. antes deixa eu dar um salve pra galera aqui, ó. Não tinha atualizado o YouTube, eu achei que não tinha comentários, mas tem uma galera comentando aqui, ó. Vamos lá. O Wellington Santos, glória a Deus pelas vossas vidas, ótimo conteúdo. Rogério Gomes, meu amigo lá da Bahia, muito forte, Brasil, Deus abençoe a América. O Marcos Rossi, Elidiel, grande amigo. Samuel Bonetti, Deus abençoe, amém. Elivelto Oliveira, abração a vocês, mano. Uma pergunta, qual a maior dificuldade que Paulo teve com a igreja de Éfeso e da Galácia? E qual método ele usou para obter resultados positivos nessas igrejas? Então, na Galácia, mano, quando a gente percebe ali a chegada de Paulo na Galácia, e ele deixa isso muito claro na carta aos Gálatas. Paulo chega na região da Galácia vivendo como um gálata. Paulo era judeu, mas quando ele estava no meio dos gentios, ele vivia como gentio. Se vestia como gentio, comia como gentio. Então ele entrava, ele vivia de uma maneira plena nesse ambiente. E a Bíblia vai nos dar informação dizendo que quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, uma das obras da carne ali é a feitiçaria. A palavra feitiçaria no grego ali é farmaqueia, que eram drogas ilícitas usadas no contexto na região da Galácia. Agora tenta imaginar um Paulo chegando na região da Galácia, pregando nas praças. A Bíblia diz que Paulo pregou em lugares públicos na região da Galácia. Ele prega na frente do templo lá de Júpiter. E detalhe, ele está vendo uma geração que vive na região da Galácia de viciados. Era maconha, cocaína? É claro que não, mas já existiam drogas ilícitas, alucinógenas naquela época. Agora tenta imaginar o apóstolo Paulo pregando um evangelho simples, sem ser simplista, né? É bom enfatizar isso, né? Porque tem gente que acha que evangelho simples é ser simplista, né? É ser simplista, é aquele camarada que não gosta da Bíblia, ele não gosta de ler a Bíblia. Sim. Ser simples é você pregar tanto para um doutor e pregar... Falar numa linguagem que todos compreendam. Que todo mundo consegue entender. Uhum. E agora, nessa cidade, ele ganha inúmeras pessoas e ele já consegue instituir presbíteros e anciãos para cuidar dessas igrejas. E o que me chama a atenção é que depois desse momento em que Paulo passou na região da Galácia, percebe-se que ele tem um grande desafio de voltar para Antioquia, que era a base missionária da igreja gentílica. Então, Paulo foi enviado da igreja de Antioquia, mas ele sempre voltava. Terminava uma viagem, ele voltava. Terminava outra viagem, ele voltava para Antioquia. Então, ele tinha uma igreja. Sim. Ele tinha um endereço. E dali ele volta e ele vai para Jerusalém, para debater o que de fato estava acontecendo na região da Galácia. Porque qual foi o grande desafio de fato, mano? Nesse momento em que Paulo saiu da região da Galácia, foi fazer com que os membros da igreja da Galácia não saísse daquele evangelho que Paulo tinha pregado para eles. Porque o que aconteceu? Começou a vir alguns judaizantes de Jerusalém adentrar na região de Antioquia, na região da Galácia, e pregar um outro evangelho, mais ou menos assim: vocês são cristãos, mas vocês se circuncidaram? Voltaram, vocês guardam os ritos judaicos? Então, o grande desafio de Paulo foi desenfeitiçar a igreja da Galácia. Isso é interessante. Isso é forte, né? Isso é forte. Desenfeitiçando a igreja. Quando a gente lê Gálatas, salvo engano, capítulo 2 ou 3, do início ali, Paulo diz assim: quem é que vos enfeitiçou? Então, o pior feiticeiro, mano, não é aquele que tá lá
num determinado lugar, Tocando batendo atabaque. tabaco. Não. O pior feiticeiro é aquele que está no púlpito pregando um falso evangelho. A macumbaria gospel. É a macumbaria. Todo aquele que não prega o evangelho, o Cristo ressurreto, que morreu, que vem em carne, que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou, é feiticeiro, né? Então Paulo teve que desenfeitiçar a igreja através do evangelho. Então esse foi o maior desafio na Galácia. Acredito que sim. Porque aquela igreja estava sendo levada por essa grande heresia. E Paulo conseguiu desenfeitiçar essa igreja? É bem provável que sim, né? O evangelho é poderoso, né? O evangelho é poderoso É. para quebrar todos e quaisquer aguilhões, É verdade, verdade. Maravilha, ó, o Thiago Arruda mandando aqui um forte abraço, o Lucas Pereira, o Rafael da Shabat Colchões, mandando um abraço para o Elidiel Marques, e está fazendo uma pergunta. Paulo, como cidadão romano, não podia ser açoitado sem julgamento. O que era a cidadania romana? Um papiro? Existia duas maneiras, né? Existia duas maneiras de você ter a cidadania romana. Uma de nascença, outra através de serviços prestados. Então, por exemplo, existiam algumas pessoas que trabalhavam. Por exemplo, um soldado que trabalhavam, no fim da sua vida, ele se aposentava, né? Ia para algumas regiões que eram importantes no Império Romano, por exemplo, a cidade de Filipos, por isso que ela é chamada de colônia. Porque muitos iam para essas colônias, conseguia fortalecer os ambientes no Império Romano, que era vulnerável aos inimigos, aos bárbaros, e ganhavam a cidadania romana. Mas no caso de Paulo, era através ou do seu pai, né? Ou através da sua mãe. A Bíblia não nos fala. O que de fato sabemos é que Paulo não pagou pela cidadania dele. Que também existia esse método, né? Sim. Que se pagava um alto valor para você conseguir ter a cidadania romana. E com isso incluía vários privilégios. Então, por que ele foi açoitado sem julgamento? E em Filipos, Sim. é porque... Ah, essa pergunta é boa. Porque se você analisar, Paulo vai abdicar do seu direito com um propósito maior. Quando Paulo chegou em Filipos, perceba que João Marcos não estava com ele. Quem é que estava com ele ali? Timóteo, Lucas e Silas. Mas quem é que foi levado para ser julgado naquele momento ali em que ele expulsou o espírito da moça que tinha o espírito da De adivinhação. a pitonisa, né? É isso. A pitonisa. De adivinhação também. Dá no mesmo, né? Adivinhação. Ele é levado, ele é julgado ali pelos pretórios, né? E eles falam bem, o que eles dizem? Eles falam bem assim, esses homens sendo judeus nos ensinam um costume que não nos é lícito. Mas a pergunta que não quer calar, Paulo era somente judeu? Não. Paulo também era romano. Sim. E Silas também era romano. Mas por que Paulo e Silas ficou quieto ali? Porque ele abdica do seu direito por um propósito maior. Porque Paulo entendeu que por mais que aquele caminho haveria de ser um caminho de sangue, de dor, seria um caminho de eficácia. Existia alguém naquele caminho difícil que haveria de ser salvo e toda a sua casa haveria de ser salva. Então ele abdica do seu direito por um propósito maior. Mas depois que ele passa por tudo isso, aí ele diz, eu sou romano. Então deu para entender? Entendi, sim, Entendeu? claro. Ele pegou praticamente um exemplo de Jesus, né? Uhum. Jesus ele poderia abdicar, reivindicar o seu direito de filho do Altíssimo, de filho de Deus. Isso mesmo. Miríades de seres angelicais poderia vir e acabar mesmo. com a raça humana. Isso mesmo. Mas ele abdicou do seu direito por um propósito maior, para que toda a humanidade conhecesse o amor de Deus através do seu sacrifício. Top. Então penso que o Paulo ele abdicou ali do seu direito de cidadão romano para que fosse surrado, para que o evangelho pudesse alcançar aquelas pessoas. Com certeza. Entendeu? E aí depois quando ele diz eu sou romano, Uhum. os próprios romanos ficaram, cara, maltratamos de um dos nossos. Então, Entendeu? E por que ele abdicou desse direito? Geralmente foi essa pergunta que surgiu na cabeça desses homens, né? Por que ele não disse que era romano antes? por um propósito maior. É forte. É. Por causa Ser do propósito cristão, a gente sofre. Ser cristão não é mais egocentrismo. Ser cristão é outrocentrismo, né? Isso aí. Qual foi o espinho na carne do apóstolo Paulo?
A Bíblia não fala, mano. A Bíblia não diz qual foi o espinho na carne de Paulo. O que de fato sabemos é o propósito do espinho. Sim. Né? No entanto que no termo grego ali o espinho é escolópsio, né? Que era usado para empalamento. Era um tipo de estaca, né? Que usava para fixar e fazer empalamento. Então Paulo se apropria disso para dizer que na carne dele foi colocado uma estaca, colocado um espinho, com o propósito dele não se ensorbebecer. Mas sabe o que me chama a atenção, mano? É que em que tempo, em que momento na história de Paulo é que ele obteve esse espinho, ou que foi colocado nele esse espinho? Quando a gente lê, acho que é 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia nos fala que foi há 14 anos atrás. O mesmo Charles Swindoll, Joe Pollock, que vai dizer que foi no período que Paulo esteve em Tarso. Lembra aquele período que Paulo ele volta para Damasco, logo depois da conversão dele. Ele volta para Damasco e de Damasco ele vai para Jerusalém, depois de mais de 3 anos. Quando ele chega em Jerusalém, ele não é muito bem recebido. Ele fica 15 dias lá, não foi muito bem recebido. Imagine, né? Muitos dos irmãos que estavam lá perderam pai, perderam irmão por causa da perseguição de Saulo, né? Até porque as pessoas não acreditavam bem na sua conversão ainda. Com certeza, né? Aí chega um Barnabé. E o Barnabé, a gente precisa de um Barnabé, né, Precisamos. mano? Precisa, mano. Nós precisamos de um Barnabé. Toda vez que Barnabé aparece, ele aparece para consolar, para ajudar, para apoiar. Para ser o companheiro, pra né? ser o companheiro. Barnabé é o bom companheiro, é o né? bom companheiro. É o amigo certo das horas certas, né? Ele pega Saulo e leva lá no colégio apostólico, né, mano? E daí, quando ele chega lá, ele prega alguns dias. Ele prega até mesmo na sinagoga dos libertos, aonde Estevão anteriormente pregava. E dali a Bíblia diz que por causa da perseguição, e agora o Paulo começa a ser perseguido, ele volta para Tarso. E quando ele volta para Tarso, foi um dos momentos difíceis da vida dele, né? Imagina, você tem que voltar para sua casa, e é bem provável que ele não foi muito bem recebido. E foi nesse período também que o próprio John Pollock diz que o apóstolo Paulo foi arrebatado. A ponto dele dizer, não sei se foi no corpo ou fora dele. Quando ele diz, eu não sei se foi no corpo ou fora dele, ele está querendo dizer que há a possibilidade dele ter a ressurreição com o corpo mesmo. Já com o corpo Sim. Glorificado, mano. Sim, porque incorruptível, né? Incorruptível. Ou fora dele, ou somente o espírito dele. E ele tem o cuidado ainda de se colocar na terceira pessoa, né? Sempre na terceira pessoa. Né? Conheci um homem, no corpo eu não sei, que foi levado ao terceiro céu, né? Isso mesmo. Ele não se identifica a priori como esse homem. Isso mesmo. Então o que acontece? Ele viu coisas, ele ouviu coisas, que agora, quando ele volta, né? O próprio Jesus, que é onisciente, onipresente, ele sabia que, por causa daquilo que Paulo ouviu e viu, ele acabaria se ensorbebecendo, entende? Aí foi colocado um espinho na carne dele para ele ficar bem dependente da maravilhosa graça, né? Para entender que ele não é nada. Isso é interessante. Que ele não é melhor do que qualquer outro apóstolo, né, do colégio apostólico. Pastor Elidiel, qual seria a orientação do apóstolo Paulo para desenfeitiçar as igrejas do tempo presente? Tenho certeza que a recomendação, conselho de Paulo, seria: volte às Sagradas Escrituras. Eu acho que o que de fato nós estamos precisando e o que está faltando também nos dias de hoje, é claro que eu não estou generalizando, eu tomo muito cuidado com isso, que existem igrejas sérias, existem igrejas que de fato são bíblicas, mas eu preciso dizer com muita dor no coração, meu amigo Fábio, é que muitas igrejas que se dizem de cunho pentecostal se tornaram neopentecostais. Materializam a fé, se tornaram mascateiros da fé, viram no meio evangélico uma oportunidade de enriquecer. E
perceba que quanto mais nós lemos os evangelhos, é claro que eu não faço aqui apologia à miséria, né? Jesus deixa muito claro, né? E também no Antigo Testamento, todos os patriarcas eram ricos, por mais que eles viviam em tendas, e a única coisa permanente que eles deixavam para trás era altar, nunca mansões, né? Isso é muito interessante. A proposta do evangelho não é enriquecer. E o que eu estou vendo muito hoje, mano, é que muitos querem entrar no evangelho já com essa motivação errada. Com essa motivação errada. Eu preciso estar em evidência, à luz da ribalta, eu preciso ser visto. E a gente pergunta, e aquele Ananias que orou por Saulo, que nunca saiu de Damasco? Né? E aquele missionário que não aparece? É claro que o apóstolo Paulo foi um propósito da vida dele. Mas o que de fato eu consigo entender, que a necessidade do século XXI é a gente sempre voltar às Sagradas Escrituras e não viver pelaquilo que está dando certo. O que eu consigo ver, mano, é que muitos hoje, está dando certo, está dando resultado, mas a pergunta que não quer calar, é o certo? É através do ensino, da doutrina dos apóstolos? Então, eu acredito num avivamento constante através da palavra. Não somente aquele negócio superficial, entende? Que a pessoa, às vezes, é só uma motivação emocional, mas que não há mudança no decorrer da vida, das semanas e dos meses e por aí vai. Por isso que o apóstolo Paulo, ele sempre prezava pela palavra e a gente consegue ver o resultado nisso no filho na fé do apóstolo Paulo, que foi Timóteo. Então, o conselho que eu dou para a minha geração e principalmente para os meus amigos, né, que são amantes da palavra do Senhor e para toda a igreja, é que a gente deve sempre estar voltando às Sagradas Escrituras. Nós não precisamos de inovação, a gente precisa voltar lá para os princípios da igreja primitiva. Comunhão, partir do pão, e era isso que fazia com que a igreja crescesse, a koinonia, né? Uau, perfeito. Então, se Paulo pudesse falar alguma coisa para nós hoje, não de forma generalizada, mas para a maioria voltemos às Escrituras. Isso pode ser até de forma generalizada, porque quanto mais nos voltarmos para as Escrituras, mais semelhantes ao Cristo dela nós estaremos. Quero deixar aqui um salve e um agradecimento pela participação de todos que esteve conosco aqui nesse mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Marcos Rossi, Cris Gonçalves, o Rafael, Lucas Pereira, Tiago, Rogério, muito obrigado pela companhia de vocês. Pastor Elidiel Marques, muito obrigado por participar com a gente aqui. Olhe para essa câmera, conforme tudo nós falamos aqui, conforme todas as lições do apóstolo Paulo, o que o senhor deixa de reflexão para nós e as suas considerações? Paulo era uma pessoa que acreditou muitíssimamente na geração dele, no primeiro século, e acredita através do evangelho que foi escrito, né, nas suas cartas até nos dias atuais. O que eu posso dizer é que o apóstolo Paulo, ele é uma das figuras importantes do Novo Testamento. Quase a metade do Novo Testamento é de autoria dele, né? 13 cartas, as viagens missionárias em Atos. E quando eu falo que, de fato, Paulo ele acreditava na geração dele, de fato ele acreditava. Quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 9, Paulo diz, fiz-me de fraco para ganhar os fracos, fiz-me de judeu para ganhar os judeus. Então Paulo fez de tudo para ganhar alguns poucos, né? E isso era na prática. Por exemplo, quando ele chega em Corinto, ele vai chegar em Corinto numa cidade de jovens, numa cidade em que ali existia o segundo maior polo esportivo, só perdia para Atenas, uma cidade que era cheia de jovens, cantores, oradores nas praças. E o comentarista Simon Kistemaker é muito interessante, porque eu preciso dizer isso daqui, de fato ele acreditava na geração dele, é que nesse período que Paulo ficou 1 ano e meio na cidade de Corinto, percebe-se que ele esteve inserido, né, nos lugares onde estavam a juventude. O próprio comentarista Simon Kistemaker diz que ele adentrava nos estádios para pregar para os atletas,
Paulo pregava nas praças, Paulo pregava nas casas de filosofia, nas bibliotecas e por aí vai. Então, o que a gente precisa entender e compreender? Se a gente quer que a igreja cresça de uma maneira assustadoramente, a gente precisa deixar alguns dogmas, alguns paradigmas, abrir a nossa mente, porque vidas estão morrendo e a gente precisa deixar essa religiosidade e viver o evangelho de fato como ele é e crer na nossa geração, como esse podcast abençoado aqui, eu acredito na geração, e o pastor Fábio tem feito um trabalho extraordinário, e é o que eu preciso dizer para todos os irmãos, que a gente pode evangelizar em qualquer ambiente, né? O púlpito pode ser um ponto de ônibus, pode ser uma linha de produção numa empresa, pode ser num escritório, pode ser numa sala de faculdade. O que de fato a gente entende é que Paulo não perdia tempo. Em qualquer ambiente ele evangelizava. E foi o que ele recomendou também para a igreja. Pregue em tempo e fora de tempo. Aproveite cada momento para ganhar vidas para Jesus, porque foi isso que Paulo fez. Por isso, meu amigo Fábio, que ele diz assim, ó, que ele fez mais do que todos, não ele, mas a graça que estava sobre ele. O Senhor, ele quer te levantar para ser um instrumento para ganhar vidas no século XXI. Principalmente na cidade de Curitiba, que a gente tem menos de 5% de cristãos protestantes. E eu creio que esse é o tempo que o Senhor nos levantará, nos despertará para viver um avivamento sobrenatural. Então, pregue o evangelho, pregue aquele Cristo que morreu, que ressuscitou e que em breve voltará. Que maravilha que possamos reproduzir a mesma fala do apóstolo Paulo. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Nós vamos ficar por aqui, continuando no Eu Acredito na Minha Geração. Quinta-feira que vem, Eu Acredito podcast, às 22 horas. Eu aguardo você aqui. Eu acredito na minha geração.